Meu, e o Capitão Pátria nesse episódio tá muito na vibe Mulher de Preto, né não? Ele nunca esquece, ele nunca perdoa. Rancorosinho que só ele. Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar do quarto episódio de The Boys que chegou nessa quinta-feira na plataforma do Amazon Prime. E querendo ou não, já foi um episódio agitado, cheio de cenas inusitadas aí, aquele naipe típico que a gente conhece e adora dessa série. Bom pessoal, mas comentando aí então sobre os principais acontecimentos dentro de cada núcleo dos nossos personagens. Vamos começar falando aí pela Luz Estrela. E querendo ou não, a gente sabe que essa temporada, né, há algum tempo, na verdade, a série vem abordando esse tema, mas aqui tá cada vez mais forte, que é com relação à ameaça à democracia, que a figura do Capitão Pátria, os Sete, a empresa ali, a VOTS, representa para os humanos. E a liberdade de expressão, a liberdade política. Não é de agora que eles estão querendo dominar o poder, se infiltrando nos principais cargos. E aí a gente vem também acompanhando há algum tempo que o plano do Robert Singer, o Bob, de concretizar um plano que tire esses heróis desses cargos de poder. E aqui acompanhamos a Luz Estrela indo falar com ele e dando seu apoio. Falando, não, ó, eu vou lá, vou utilizar da minha influência para conseguir te apoiar nesse plano. E aí, tudo bem, né? Até esse ponto. Mas eles não imaginavam que a Sábia já estava armando todo um esquema por trás. Já estava em ação para derrubar a primeira figura do grupinho do The Boys. E aí a gente viu aquele showzinho da Espoleta falando todos aqueles absurdos que se fala, nossa, novamente, né? A gente pensa como alguém acredita nisso. Enfim, e esse show é em rede aberta justamente com o propósito de atingir a Luz Estrela, derrubar com a imagem dela, mas claro que só falar da sua pessoa como um todo não causaria tanto estrago, e é por isso que eles tinham uma carta na manga. E no finalzinho ela tocou no assunto delicado da Luz Estrela, pondo uma questão médica extremamente particular dela, revelando a todos que ela tinha realizado um aborto. E como a gente já sabe, na nossa vida aqui, até nessa última semana, vimos como esse tema aborto é um tema delicado, que gera inúmeros debates, mas também muitos achismos e julgamentos, como por exemplo aquela PL absurda aqui no Brasil que estava para ser aprovada. Enfim, e aí os patriotas da série, obviamente, ficaram chocados, toda aquela revolta, e a Luz Estrela se sentiu atingida. Pegaram muito pesado, foi um golpe baixo. E ela não se aguentou, perdeu o controle e foi lá e espancou a Espoleta em rede nacional, para todo mundo ver. Então, obviamente, a imagem dela só se queimou mais, o que vai complicar a luta deles, porque querendo ou não, a Luz Estrela era quem carregava o maior número de apoiadores, e com isso foi pro ralo boa parte do pouco poder que eles tinham em mão. Deu dó, né? E aí, nesse meio tempo, a gente também acompanha ali o Brutus, o Leitinho e o Francês tentando auxiliar a Luz Estrela nessa questão de tentar achar algum podre, desenterrar ali da Espoleta para conseguir boicotar sua imagem, mas mesmo eles descobrindo algumas sujeiras no histórico dela, no fim não adiantou muito. Mas aí vem alguns pontos importantes da gente ressaltar com relação ao Brutus, quando ele entra naquele trailer e é atacado pelo cara lá, em um determinado momento perde a consciência e quando ele acorda, o cara tá em pedaços, destruído. E ele não sabe exatamente o que aconteceu. Então ele tá agindo de maneira inconsciente. E aí a gente se pergunta, será um efeito colateral do componente V que ele tomou na temporada anterior? Até porque na conversa final com o Hughie ele fala que ele roubou uma amostra do Francês há um tempo atrás e injetou mais. E querendo ou não, Brutus já é alguém impulsivo, né? Aquele jeitão dele. Agora um Brutus fora de controle, completamente inconsciente, que destrói com o cara daquele jeito, pode ser um risco para todo mundo, né? Fica o alerta. E também, querendo ou não, o Brutus já vem apresentando as visões que ele tem da mulher dele, a Becca, é consequência aí do tumor que ele tá no cérebro, que o Capitão Pátria até ressalta nos primeiros episódios, que tá vendo uma massa negra no cérebro dele. Então,
é bem possível que essas visões sejam isso, uma interferência da doença, até porque eles enfatizam, ela manda ele reagir, aí aparece o corpo dele reagindo, mas na visão dele ela tá dando a mão. Então o que tá segurando o Brutus nesse momento é a promessa que ele fez pra ela de tá protegendo o Ryan. E ele tem uma preocupação, até ele pedir pro Leitinho cuidar do Piá caso ele não consiga, porque ele tá preocupado de não chegar até o fim dessa missão. Mostra que, apesar do Brutus querer pagar de não me importo com nada nem ninguém, ele se importa sim, né? A gente sabe, por baixo daquela carapaça tem um coraçãozinho mais sentimental. E aí, outro ponto também que foi revelado foi com relação ao francês e o seu crush. Ele tava com receios, escondendo sobre o que ele fez com a família dele no passado, né? E até nesse episódio ele dá uma investigada, pergunta ali, o que aconteceu? E o outro fala, porque ele só viu o tornozelo que tinha algumas manchas ali. Daí o francês fica com medo, esconde, mas não adiantou muito. Acabou que a consciência dele pesou, falou mais alto e ele revelou tudo, colocando as cartas na mesa. Mas essa é uma história que eu quero ver, entender mais a fundo o que aconteceu, se realmente o francês matou a sangue frio, quais foram as motivações que levaram ele a cumprir com essa ordem de assassinar, sei lá, eu acho que eles vão explorar um pouco mais, não ficou por isso, enfim, né? A historinha dele com o crush tá em risco. E aí, com relação então agora ao Hughie, a gente viu que ele tá desesperado porque a sentença do seu pai tá chegando e não tendo mais o que fazer, bate o desespero e a última alternativa que lhe restou foi procurar quem? Claro, Trem-Bala, para pedir um favor para ele ir lá buscar um pouco do composto V. E é interessante ver aqui na quarta temporada essa relação, né, de tanto tempo o Hughie guardando um ódio, nutrindo um ódio pelo Trem-Bala, e tudo começou com esse desejo dele de vingança pelo que ele fez com a namorada dele, e agora para salvar o seu pai, ele tá dependendo justamente desse cara. E aí vem o ponto de que pro Hughie é muito difícil dar um perdão. O próprio Trem-Bala não tava tanto na expectativa disso, mas como ele falou, não tem por que ele ficar guardando mágoa, nutrindo, isso só vai fazer mal a ele. Então foi assim, uma virada de jogo aqui, os dois se cumprimentando e tentando virar essa página. Mas aí o Hughie leva o composto lá para aplicar no seu pai e de última hora ele desiste, porque querendo ou não, a gente sabe que não é algo 100% certo de que vai dar boa. Tá aí a prova o Brutus. Então aparece a cena daquele tubinho do soro sendo invadido pelo composto azul ali, o composto V, e o pai dele acorda. E ficou parecendo que a mãe teve um papel nisso. Ela percebeu que ele tava com um frasquinho e sem ele notar pegou, né? Eu acho que foi ela. E levanta cada vez mais um ponto de interrogação com relação a essa mãe. Porque nos primeiros episódios a gente viu que ela fala que trabalha ali com a empresa e não sei o que, e ela reconhece esse composto, porque só ver o frasco, ela poderia não saber exatamente do que se tratava, mas ela sabe se foi ela. E aí qual é o intuito dela com isso, assim, aplicar nele? Não sei, ainda não cheguei numa conclusão sobre o que pensar dela. Enfim, mas provavelmente ela vai causar algum dano pro Hughie aí pra frente. E aí quero falar da Kimiko, que tava junto com o Hughie nessa aventura dele para conseguir o composto, e eles foram atacados por aquele grupo, que já foi um ponto também abordado no episódio anterior. Novamente a Kimiko se encontra com aquela figura do seu passado e ela a acusa de ter levado ela para aquele ambiente, aquela arena de luta, e ter marcado seu rosto, e que ela odiava. Então a gente começa a ter algumas pistas do que aconteceu com elas, e o que é interessante notar é que essa temporada está trazendo muito isso dos nossos personagens, os mocinhos da história, não serem também alguém tão bons assim. Aconteceu com a Luz Estrela, a Espoleta acusando ela do que ela fez no passado. O francês agora aqui mostrando o que ele fez com a família do Crush. E agora a Kimiko também. Todos eles estão apresentando algum comportamento que atingiu alguém no passado. Então é aquela questão. As pessoas são ambíguas, elas nem sempre vão ser 100% boas. Em algum momento elas vão errar. E também trazem essa noção de que vai da percepção de cada um. As memórias do que aconteceu no passado, cada um guarda de uma forma. Vai depender do ângulo que você está enxergando aquilo. Até o Capitão Pátria enfatiza isso nessa questão. E já aproveitando, vamos falar dele, do John. Quer dizer,
Capitão Pátria, né? Não vamos errar. Já viu, o homem é rancorosinho. Se obedece ele, você paga. Se você não obedece, paga também. Tá difícil. Mas aqui, ele decide fazer uma visitinha a seu antigo lar, até o laboratório, onde eles faziam os experimentos com ele desde que nasceu. E acaba encontrando alguns antigos conhecidos, funcionários que trabalhavam na época, quando ele era apenas um garoto. E obviamente, no momento que ele pisou ali, a gente já fica tenso. Já sabe que não vai dar boa. Já veio mal intencionado, apesar daquele tonzinho simpático com que ele lida com as pessoas, trazendo uma torta. Bem irônico, né não? Assistia assim, ó, as cenas dele. E então ele vem para acertar as contas, ao invés dele enfrentar o passado, ele decide se vingar, relembrando de coisas que aconteceram e fazendo os caras passarem pelo mesmo, passar na pele o que ele passou. Tá? Foi tensa a cena do forno. Também foi absurda a cena lá do cara se masturbando. Foda. E você sente a tensão da galera atrás assistindo. E eu tenho que dar os parabéns pro ator do Capitão Pátria. O cara entrega tudo nas cenas. Você sente o incômodo dele, alguns tiques que ele apresenta na expressão. Ele tá perfeito nesse papel, assim, não adianta. Ele, quando entra em cena, ele toma os holofotes pra si, ninguém bate. E aí na conversa dele com aquela mulher, ela toca num assunto que a gente já compreendeu há muito tempo, o que acontece com ele. Ela fala sobre a necessidade de aprovação que ele tem, quanto ele deseja ser amado, e é exatamente isso. Ele é um personagem muito complexado. Ele é um personagem muito complexo e profundo, que dá para eles explorarem muito ainda. E a gente fica se perguntando, é possível ele mudar um pouco, ao menos enxergar de uma perspectiva um pouco diferente da qual ele enxerga, porque por mais que as pessoas joguem na cara dele as coisas, por exemplo, ela chegou aqui e enfrentou ele nesse episódio, ele ainda assim, né, ignora e rebate com mais violência, como a cena ali do quarto, o que ele fez com aquelas pessoas, saiu todo lambuzado de sangue e sorrindo. Aí você só fica tenso, pensa, quem vai dar um jeito nesse cara? Realmente, as esperanças recaem no Ryan, de que ele possa ser criado de uma maneira diferente, se torne um cara com uma personalidade muito melhor e que possa deter o Capitão Pátria. Mas quanto tempo vai levar para isso acontecer? Nesse meio tempo, quantas pessoas não vão pagar? Enfim, fica a questão. Bom, pessoal, o que eu posso dizer desse episódio como comentário geral? Eu gostei bastante, tava com um ritmo muito bom, trouxe tensão, trouxe cenas absurdas, principalmente ali com o Capitão Pátria, mas também lá a lobotomia da sábia, confortável de ver, não deixou de ter humor. Ao mesmo tempo a gente viu os nossos mocinhos caindo, perdendo a pouca força que eles tinham nesse episódio, as coisas se complicando ainda mais para eles, mas imagino que teremos grandes surpresas. Até falei no vídeo passado sobre a Sábia, acho que ainda ela vai ter um plot twist com ela, só no aguardo. Enfim, bom pessoal, mas e vocês, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais desse quarto episódio? Estão empolgados com essa temporada? Porque, né, já chegamos na metade dela. Deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilhe com os amigos e conhecidos que também gostam de The Boys, séries e filmes de super-heróis. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!